O mercado de locação, obviamente que ele, em momentos em que está um pouco mais apertado de crédito para venda, que tem algum, ele cresce um pouco mais, mas o fato é que nos últimos anos ele só cresce, né? A gente tem visto isso não só a taxa de ocupação dos imóveis assim, altíssimo, assim, todo mundo, o Brasil inteiro, falando que não tem imóvel para alugar. Os valores de locação crescendo muito, mas muito, assim, 15%, 16%. Olá, tudo bom? Aqui é Vicente Penter, a gente está aqui junto com meu amigo Gustavo Justo para mais um episódio do nosso podcast Valorização Imobiliária, podcast que valoriza quem faz diferença no mercado imobiliário. Hoje nós estamos para gravar o nosso 10º episódio, já a segunda temporada, e é um prazer aqui compartilhar conhecimento sobre o mercado imobiliário, sobre tecnologia, inovação, dados e muito conteúdo bacana desse mercado que a gente é apaixonado. A gente quer fazer um pedido para você que acompanhe todos os nossos episódios no nosso canal no YouTube, Valorização Imobiliária, tem também no Spotify e siga lá no Instagram, @Valorização Imobiliária, compartilhe com seus amigos, gestores e donos de imobiliária esse conteúdo que é bem bacana. Tudo bom, Gustavo? Tudo certo? Fala, pessoal. E é rapidinho para seguir, né, Vicente? Entra lá, clica no sininho, segue lá que a gente vai... É o maior prazer de estar compartilhando com vocês aí conteúdo e mande lá para os amigos que vai ajudar todo mundo a ter insights legais. Vamos iniciar aqui então com o nosso novo patrocinador, a Laís, inteligência artificial do mercado imobiliário, que atende teu cliente 24 horas por dia com muita qualidade. Acessa lá laís.ia, vocês vão ver o que é o sistema deles, muito legal. Recomendo, estou usando na minha empresa, então vale a pena verificar lá no laís.ia. Maravilha, e eu quero fazer um agradecimento especial para o nosso patrocinador desde a primeira temporada, nos apoiou nosso podcast desde o primeiro dia, a Loft, nossa parceira no podcast e também parceiro nos nossos negócios. A gente tem lá dentro da nossa operação a fiança de aluguel, a gente faz o financiamento com a Loft, a gente tem o CRM, participa do Portfólio Único e também tem muito conteúdo no Portas, que é o canal de conteúdo da Loft para o mercado imobiliário, conteúdo interessantíssimo. É muito legal. Se você não segue ainda, segue lá o Portas e também o @Loft_BR, que é um canal de comunicação das imobiliárias com a Loft, essa empresa parceira que a gente tem. Quero fazer um agradecimento também especial para o Curoli, o Marco lá que tem a KSI, que é nosso patrocinador também desde a primeira temporada. Acessa lá programaimobiliaria.com.br, tem muita informação sobre o CRM, RP, tem o software para vendas, tem a parte de cobrança também, vistoria, muito bacana. E o nosso apoiador, a ABMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, associação da qual nós somos diretores, associados e que a gente tem muito prazer em compartilhar conteúdo com os nossos parceiros da ABMI. Obrigado pelo apoio e a gente vai começar aí dando as boas-vindas para os nossos convidados aí. Revela aí quem é que está com a gente hoje, Gustavo. Hoje a gente tem parceiros de longa data aqui, que são parceiros das mais de 70 imobiliárias da BMI, nosso grande fonte de inspiração, né? Nossos parceiros da BMI. A gente está aqui hoje com o Gerson Oliveira, diretor comercial da Loft. Ele que lidera a maior operação de fiança do Brasil, né, com mais de 500 contratos ativos e a presença... 500 mil contratos. 500 mil contratos e 9 mil imobiliárias. É que o número é tão grande, né, Gerson? Bem-vindo. Obrigado pela presença. Aproveitar e encaixar já o Thales, que é o diretor de crédito imobiliário da Loft. Já movimentaram aí mais de 10 bilhões do mercado habitacional e tem muitas questões inovadoras para falar. Só no ano passado, só em 2024. É muito volume. Obrigado por estarem aí, bem-vindos. Obrigado a vocês. Prazer estar aqui com vocês. Primeiro, sempre acreditando no projeto, desde o começo, né? E eu assisti a maioria dos episódios, cara, muito legal. Prazer estar aqui com vocês. Tomara que a gente consiga entregar algum conteúdo bacana para vocês e com certeza aprender um pouquinho aqui nesse bate-papo. Com certeza, vou fazer o máximo aqui. Muito obrigado pelo convite, Gustavo e Vicente. Sem dúvida. A gente trouxe, né, pessoas que conhecem. Imagina a gente está falando da operação de fiança pro aluguel, onde a parte de fiança do aluguel é importantíssimo para movimentar o mercado de locação, ou seja, tem a parte comercial, mas se não tiver uma boa fiança, não consegue
locaram, consegue dar segurança para o proprietário, fazer todo esse processo, e a gente tem uma outra pessoa representando o mercado de financiamento, fazendo um paralelo, é mais ou menos a mesma coisa. Não adianta a gente ter lá na ponta, havendo o processo comercial, depois a gente não viabiliza o financiamento. Então aqui dá para dizer que a gente tem o motor do mercado imobiliário. Não adianta a gente estar cheio de estoque, cheio de lead, e não ter os recursos. Os caras estão aí para isso, né? E eu acho que é uma combinação interessante para as imobiliárias terem os dois produtos, né? Porque no final do dia eles são meio que anticíclicos. Então, imobiliários que duram mais tempo, né? Que prosperam mais tempo, são imobiliários que conseguem fazer esses dois negócios. Porque no momento em que você tem um mercado um pouco mais desafiador para compra e venda, você tem uma operação de aluguel que mantém aquilo, né? Então, do que a gente viu historicamente, essa combinação é super vantajosa para as imobiliárias. É isso aí mesmo. E é um desafio, né, que a gente conseguir manter esses dois setores. A gente tem, às vezes, um setor está puxando mais para cima e outro não está, e é isso que a gente pretende fazer no nosso negócio. E a gente quer saber um pouco também de vocês. Começar contigo, Gerson, assim, em termos de estratégia de crescimento, né? A fiança aluguel, ela cresceu muito nos últimos anos. A gente tinha, há pouco tempo atrás, era um mercado super limitado, a gente estava muito na mão do fiador, né? O mercado de locação garantia muito na mão do fiador, algumas empresas de seguro fiança, e tinha muito pouca inovação durante muito tempo. E a gente teve uma explosão, né, com a entrada das garantias pagas, que trouxe muita segurança para o mercado imobiliário, muita velocidade de aprovação de crédito, e isso fez o mercado de fiança crescer bastante. E para manter esse nível de crescimento, né, a gente sabe que é mais desafiador, né? No momento que o mercado não existe, ele passa a existir, crescer é uma coisa. Agora, para crescer daqui para frente, no que vocês apostam mais, né? É na substituição das fianças mais tradicionais, como fiador e calção, migrando para a fiança paga, ou no crescimento do bolo, ou seja, mais contratos de locação vão fazer vocês ter um crescimento do número de contratos de fiança paga na Loft? Vicente, vamos lá. Eu vou responder a tua pergunta trazendo um pouquinho de dados do mercado, assim, né, de locação. Então, o mercado de locação, obviamente que ele, em momentos em que está um pouco mais apertado de crédito para venda e que tem ele cresce um pouco mais, mas o fato é que nos últimos anos ele só cresce, né? A gente tem visto isso não só a taxa de ocupação dos imóveis assim, altíssimo, assim, todo mundo, o Brasil inteiro, falando que não tem imóvel para alugar. Os valores de locação crescendo muito, mas muito, assim, 15%, 16% ao ano, né? Então, uma baita de uma valorização. E tem uma migração, inclusive teve um dado recente do IBGE aí, mostrando coisas que a gente já tinha visto no nosso planejamento desse ano, que é o percentual da população morando de locação. Então, tem vários fatores que influenciam isso, mas o fato é que a gente já andou, versus a última, 2, 3 pontos percentuais, está chegando a 23% da população morando de locação. E quando a gente olha países mais desenvolvidos, esse número é maior. Então, esse é uma das referências que nos aponta, né? Ou seja, crescimento do vai bolo, continuar mais crescendo, mais locação. Então, imobiliárias que hoje não trabalham com locação ou que não dão tanta relevância para a locação, fica aqui o meu convite para revisar isso dentro do planejamento estratégico da imobiliária. E a gente tem várias soluções que ajudam, né? Você falou mesmo, antigamente, aí falando um pouco, falei, então o mercado de locação vai continuar crescendo, né? E valorizando, então não é só crescendo o bolo, mas está ficando mais caro, o que no final das contas ajuda a aumentar ainda mais a receita. E tem também a parte de penetração, que a gente chama, que é as modalidades de fiança, né? Então, a Credipago foi a pioneira nesse mercado, há 9 anos atrás, e vem crescendo absurdamente. Então, quando você olha, sei lá, 3 anos, 4 anos atrás, era 5% de penetração que a gente chama. O último dado que a gente tem chegou a 13%. Então, a 13% é muito mais do que o 5%, mas ainda é pequeno. Então, vai crescer por quê? Porque cresce absurdamente todos os anos a penetração. Porque é a melhor modalidade de garantia. A garantia profissional, ela é muito melhor do que o fiador, né, que só cai. Então, da onde que está crescendo a fiança? Ele cresce muito em cima do fiador. O calção ainda se mantém estável, né, com um percentual muito alto, ou seja, ainda é uma modalidade muito utilizada.
mas muito arriscada, né? Assim, muito risco, porque é uma cobertura muito curta. Então, a gente tem vários motivos para acreditar, né? E dados são dados que nos fazem acreditar que a gente tem tudo para continuar crescendo, né? E a gente está se preparando para isso, né? Trazendo novas soluções, novos produtos, né? Novos planos, inclusive, mas garantindo que a gente está suportando esse crescimento na parte estrutural. Então, o nosso motor de crédito, para garantir que a gente esteja fazendo as aprovações corretas, enfim, acho que esse é para tentar não me aprofundar muito e deixar um pouquinho para as outras perguntas, mas a gente acredita muito o modelo é muito bom, as imobiliárias que começam a trabalhar com fiança onerosa não voltam mais, assim, não voltam. É um modelo que funciona, que traz tecnologia, que traz agilidade, melhora a experiência no momento da contratação. E para a utilização da fiança também é muito melhor, né? Além de rentabilidade, enfim, que pode gerar para a imobiliária também. É legal você trazer só esse número de crescimento do número e crescimento da participação da fiança, né? No meu exemplo, na minha operação, nesse período recente, esse ano, das locações residenciais, quase 90% é feita com você fiança onerosa. É que você é um imobiliário que já usa há um tempo, né? Exatamente. Tá? Inclusive, isso entra na operação, o próprio time é melhor para a imobiliária, é melhor para o time, é mais fácil vender melhor para o cliente, então acaba virando uma solução padrão, né? Inclusive, isso é uma coisa regional também. Quando você olha o sul do país, ele tem uma penetração maior do que outras regiões do país, o que indica que é uma questão de tempo, né? No sul começou um pouco antes e as outras regiões estão crescendo bastante e chegando a um patamar parecido. Mas eu acho que dá até, olhando o passado, para decompor um pouco esse crescimento. Esse crescimento da fiança onerosa é quase 30% ao ano. Desses 30% ao ano, 2% porque aumenta o número de imóveis no Brasil, é mais uns 5 a 10% que é mais pessoas morando de aluguel versus compra, mais uns 15%, 15 pontos, que é a migração de fiador para fiança, e mais 5 pontos de inflação. Então você compõe tudo isso, é quase 30% ao ano, olhando o passado. Obviamente, olhando para frente, algumas coisas mudam, a penetração pode acelerar ou desacelerar, mas é um mercado que deve crescer bastante ainda nos próximos anos. Legal. Thales, falando o mercado de financiamento passa por um momento desafiador, né? Com o aumento de taxa de juros, escassez, né? de recursos. E não deve ser fácil para vocês projetar o crescimento do setor, né? Qual é a estratégia da Loft para seguir crescendo nesse cenário? É trazer novos instituições bancárias, é aumentar o número de imobiliárias, de parcerias? O que mais vocês estão olhando para resolver esse ponto, que é uma dor, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente tem um mercado mais duro, falando da questão de juros, isso impacta em 2 grandes fatores. O primeiro é a demanda cai, tem menos gente querendo comprar imóvel hoje. E o segundo, que o banco está menos disposto a emprestar dinheiro. Então, a aprovação cai muito. Bom, para o primeiro problema de ter menos captação, obviamente a gente busca novos parceiros, busca novos segmentos. Então, até um ano atrás a gente não trabalhava com o mercado primário, a gente começou a trabalhar com o mercado primário. E para o segundo bloco, que é a aprovação, aí a diversificação de bancos. Hoje no Brasil, a gente tem poucas alternativas quando a gente compara lá fora. E para o nosso mercado imobiliário é muito importante ter mais alternativas. Porque todos os bancos, eles têm momentos em que eles estão mais dispostos ou menos dispostos. Vou dar alguns exemplos aqui. O Itaú é um banco que ele sempre se move muito rápido às reações do mercado. Então, começou a aumentar a taxa de juros, ele vai reduzir a aprovação. Por outro lado, ele também é o mais rápido para se mover com a mudança de mercado. E aí, até falando para todo mundo, eu não sei quando que vai para o ar, mas mês passado o Itaú aumentou a aprovação em mais ou menos uns 30%. Então significa que o cenário deve começar a melhorar nos próximos meses. A gente está aqui em setembro, estou falando do resultado de agosto. Só que é muito importante ter essa diversificação. Outros 2 bancos que a gente está diversificando esse ano é Caixa Econômico Federal e também o Banco Inter, tá? O Banco Inter, especificamente, ele faz uma precificação diferente que é com base no IPCA. E aí, quando você avalia isso, tem muita gente que não gosta, mas eu acho que é um caminho que vai acontecer naturalmente.
e porque é basicamente precificação de mercado, e com essa precificação de mercado o Inter está conseguindo uma aprovação muito maior que os outros bancos. Então, respondendo a esse segundo bloco, mais bancos, o Inter está aprovando bastante e a gente está começando a aprovar com o Inter também. E acho que, para fechar o contexto, eu acho que o período mais difícil passou, agora a tendência é aumentar a aprovação, e acho que tudo caminhando bem em termos de taxa Selic. Daqui a uns 6, 7 meses a gente começa a ver redução na taxa do financiamento para o cliente final. Legal, é importante esse cenário, né? Porque as pessoas... acaba o cliente final lá se assusta, vendo as coisas, as mangueiras ali, as torneiras apertarem. Então é importante os corretores também olhar, ouvir de vocês esses insights para poder levar lá para a ponta para os clientes, é muito importante, né? Ô, Gerson, uma coisa, pode. Gustavo, eu acho que é importante pensar que esse cenário atual, obviamente, é mais difícil do lado de crédito, as parcelas são maiores, mas isso também é uma oportunidade. Porque é nesse momento em que você tem maiores deltas, maiores descontos para comprar. E fazer portabilidade do financiamento é fácil. Depois, né? Então, se você faz uma compra agora, conseguindo reduzir o preço de compra, provavelmente você vai fazer um bom negócio. Então, isso não é necessariamente ruim. Acaba que ele consegue não perder uma oportunidade. Às vezes não é nem que está com preço bom, mas é o imóvel que ele quer. Então adquire agora e faz a portabilidade depois, né? Exatamente. E o que pode acontecer quando essa taxa de juros cair e a demanda aumentar é que ele vai perder muito mais com o aumento do valor do imóvel, valorização, do que ele pagar um período, uma taxa de juros mais alta, que depois ele pode reduzir para o restante do contrato com a portabilidade. Perfeitamente. Eu ia dar um toque nisso. Assim. Obviamente que eu me envolvo mais com locação no dia a dia, mas eu converso com muita imobiliária, né? E a gente conversa, como é que tá o ano e tal. E a grande maioria é que está se virando. Assim. Então, até para deixar como dica para todo mundo essa hora é a hora em que o especialista ele tem que falar mais alto, né? Que é o corretor. O corretor é o especialista. Ele que tem que chegar seja para o proprietário e falar, cara, tá na hora de dar um descontinho aqui, baixar um pouco, porque ele sabe, seja na hora de identificar também as pessoas que estão possivelmente com vontade de comprar e aí tá querendo recuar por conta. Então, é um momento deles persuadirem, mas baseado em informações que eles têm mesmo, né? Pô, agora é a hora... não, mas a taxa. Então, tá preparado. Acho que a gente, inclusive, vem trabalhando, na Loft, a gente vem trabalhando para ajudar nisso, né? Seja com o nosso assistente, que ele consegue fazer as pesquisas, mas também acompanhando as notícias de mercado, né? E usando os dados da própria imobiliária, os dados que tiver disponível para acompanhar esses movimentos, porque seja de regiões que atua, seja do tipo de imóvel, é importante, cara, porque senão vai ficar só reclamando porque a taxa tá com menos aprovação. E tem gente que tá se adaptando, a grande maioria, assim, pelo menos é o que eu tenho visto, tá? Na crise você tem duas opções, ou você chora ou você vende lenço, né? Exatamente. É melhor você vender lenço. E tu comentou que tu circula em muitas imobiliárias, né? Isso certamente te traz informações para financiamento, mas a minha pergunta é mais sobre a área que tu cuida, né? Tu consegue fazer muitos comparativos e identificar o processo das imobiliárias, como é que eles estão indo, né? O que uma tem de vantagem, o que outra tem de desvantagem. E na tua visão, qual é o processo comercial ideal para uma imobiliária na hora de alugar? Ela primeiro faz uma análise de crédito antes da visita, dá a opção de fiança antes ou depois da visita. O que tu indica para quem está nos ouvindo, para as imobiliárias? Gustavo, tem vários exemplos e exemplos bons, tá? Tem gente que não tem um processo que é o que funciona, até porque tem imobiliários que fazem diferente e funciona. Mas o que eu vejo muito é você fazer análise, não só análise do CPF da pessoa, né? Mas também fazer análise cadastral, até para você não perder tempo. Então, as imobiliárias que eu vejo que tem mais eficiência ainda mais por aquilo que eu falei no começo, assim, tá faltando imóvel, então faz um crivo um pouco mais crítico agora, para você não perder tempo e levar em imóvel em que o cara talvez não vai ter capacidade de aprovação, né? Então, por exemplo, o Vicente, que trabalha lá na MUC e você também, que trabalha com a Loft, ele faz análise antes, né? Agora a gente até colocou no assistente, que dá para você fazer no WhatsApp. Dá para você fazer, o corretor consegue fazer na visita também a análise de crédito do cara, tá? Então dá para você fazer a análise da fiança lá também. Mas eu acho que fazer essa análise de cadastro, análise de
e análise de crédito dele antes da visita, eu vejo como uma boa prática para você otimizar, até porque às vezes o cliente não vai ter capacidade de alugar um imóvel daquele valor e você já consegue selecionar, né, e de repente mostrar para ele outros imóveis. Isso eu vejo como das imobiliárias que eu vejo que são mais eficientes, eu acho que é uma das coisas que mais funciona. Tá? Analisa, já consegue direcionar se dentro do valor que ele está procurando ele vai conseguir, se não vai. Né? É a opção, depois a gente vai com certeza falar um pouco mais, mas tem outras opções de garantia que você pode oferecer, né? Que a gente acabou de lançar uma, inclusive. Acabou não, faz um ano que a gente lançou uma bacana, mas acho que te ajuda a ter mais eficiência no teu atendimento também. Né? Esse processo de analisar o cliente, né? A gente está fazendo lá na nossa empresa já faz quase um ano. Quando o cliente agenda a visita, a gente pede que ele informe o CPF, seja diretamente no assistente virtual, ou seja no próprio site quando ele faz o agendamento de visita, ou na conversa com o nosso pré-vendedor. Hoje o que a gente está fazendo não chega a ser uma restrição ao cliente que não aprova, porque muitas vezes a gente pede o CPF, né, do Thales, mas quem vai alugar vai ser o contrato vai acabar sendo o nome de outra pessoa. Então a gente não quer restringir. Mas o que a gente faz é priorizar o cliente que já tem a aprovação. Então pensa que eu tenho 3 agendamentos de visita para o mesmo imóvel, um deles está pré-aprovado e 2 não estão. Qual que é prioritário, né, para quem já está fazer, quem já está aprovado? Ou eu tenho uma agenda de visita, vagou um horário. Quer que eu vou dar a opção de antecipar essa visita para hoje de tarde? Aquele que está pré-aprovado ou aquele que não passou previamente? Então, vira um ranqueamento de prioridades, mas também tem que ter um cuidado, porque o fato de não passar naquele CPF, se você só pediu aquele CPF, não quer dizer que não vai passar. A gente tem um histórico também interessante de pessoas que inicialmente deram o CPF que foi recusado e a gente acabou fechando porque entrou outra pessoa, enfim. Cuidado tem que fazer, mas essa tua prática é bem nisso, no momento de alta demanda e pouca oferta, cuidar bem do cliente. Né? Eu acho que existe um paralelo muito parecido com financiamento imobiliário. Tá? Total. Aqui, e eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem no nosso mercado imobiliário brasileiro. Lá fora, quando o cliente vai fazer uma compra de um imóvel e ele quer um financiamento, nos Estados Unidos especificamente, 90 e muitos por cento, ele começa no banco, ele começa com o parceiro, entendendo o crédito dele. E aí ele começa a jornada de compra, já entendendo o que ele vai comprar, qual é o poder de compra dele e tudo mais. No Brasil, esse número é o inverso. 5% começa entendendo o poder de compra e quase todo o resto vai para o final. Obviamente o mercado é assim, né? Acho que está todo mundo acostumado com isso. Mas é meio que contra-intuitivo você sair para comprar uma roupa no shopping e não saber que você vai passar no cartão de crédito porque você tem limite. Ou você comprar um carro e saber como que você vai pagar por aquele carro. Então, existe uma falta de eficiência no nosso mercado que é deixar isso para o final. No financiamento especificamente, eu acredito, e aí Thales, que acontece muito porque era difícil até então você consultar o crédito do cliente, conseguir uma carta de crédito. E aí, uma vez que você facilita esse processo, você começa a trazer isso para antes. E é um pouco do que a gente tem desenvolvido nesse simulador de WhatsApp, que no final do dia o corretor, ele tem na palma da mão dele a capacidade de aprovar o crédito do cliente, ou seja, em uma visita, passou lá o CPF e respondeu um questionário, ele tem a carta de crédito do cliente. E aí o cliente saber, realmente eu tenho esse poder de compra, ou não tenho. E aí nesse caso que você falou, Vicente, que o comprador ou a pessoa, o inquilino não tem poder de compra, você poder trabalhar naquele score da pessoa. Porque por exemplo, hoje eu tenho 10% dos casos que ele não tem score porque apareceu um problema numa conta que ele nem imaginava. Ele pode resolver. Dá para resolver. Em 2, 3 meses você resolve isso, você vai ter esse crédito. Então, quanto antes você consegue trazer isso para o início da jornada, mais fácil você consegue resolver. Então, seja com outro CPF que você vai usar, ou você vai resolver aquela conta, ou você pode até criar uma estratégia para melhorar o score daquele cliente, no banco especificamente. Você quer fazer um financiamento em Itaú? Então já abre conta, já pega esse cartão. Então você consegue traçar uma estratégia para otimizar aquele crédito para o cliente.
Se preparar melhor para visita, né? Cara, tem uma outra coisa, rapidinho, o crédito e tem um negócio que eu já ouvi muito também, o negócio da parcela. O cara não tem noção quanto fica a parcela do financiamento. Aí quando faz uma simulação, o cara vê que, puta, não consegue pagar. Então, ou seja, se conseguir fazer nesse simulador, aprovar o crédito, ainda ter uma noção de como ficaria, porque se simula dando a entrada que você está prevendo dar, entender se cabe no orçamento, se não, revisa o que você está querendo comprar e talvez baixe um pouco o Já nível. vai no imóvel certo, né? É uma mudança na jornada de compra mesmo, né? No processo como um todo, e isso passa pelas ferramentas, como disse mesmo, dá para utilizar o assistente da Loft Financiamento, mas ele passa também por uma mudança de mentalidade do corretor de imóveis, né? Do nós, profissionais do mercado, das imobiliárias, que precisamos educar também o cliente que não é o especialista. Nós somos o especialista e nós precisamos mostrar essa forma que é mais eficiente para todo mundo. Não porque ela é melhor para nós no mercado imobiliário, mas porque ela é muito melhor para o cliente. Para a experiência. Também, né? Ô, Vicente, mas o que é o lado bom nisso que você está falando? O cliente, ele é o mesmo do mercado imobiliário e de outros mercados. E esse cara, ele tá mais exigente, ele quer as coisas mais rápido, ele quer mais eficiente, ele quer mais agilidade. Então é ruim ele ter tudo isso em outros segmentos acontecendo, né? Então, por exemplo, hoje para fazer uma compra de alguma coisa é muito mais simples. Porque quando ele for ver o mercado imobiliário, essa experiência também não tende a ser. E é nisso que a gente acredita, de empoderar e de ajudar as imobiliárias a trazer uma experiência melhor para a jornada inteira, tanto da locação quanto da venda. Dar mais eficiência no atendimento, entende? Porque no final, o cara vem para cá, ele procura um especialista. Se você não fala para ele o que ele tem que fazer, ele vai seguindo o que você mandar. E aí você imagina, o cara vai indo, chega lá no final, ele descobre que ele não tinha crédito. No final ele vai ficar, por que esse cara não fez essa consulta antes para saber se eu tinha? É verdade. Então, é importante a gente, e a gente eu me coloco, né, porque a gente está aqui para ajudar vocês, né, para ajudar a imobiliária, a gente entender que essa demanda é uma demanda que já existe, de uma melhor experiência, de ter mais agilidade, de ter mais eficiência em tudo que faz. Né? Uma prova disso é os agendamentos, que todo mundo vem testando os agendamentos digitais e está sendo um sucesso, assim, tem uma aderência alta, né, de conseguir agendar, de conseguir... É isso, então eu acho que o financiamento, o Thales, a gente tem um desafio grande e estamos evoluindo bem, de como a gente melhora essa experiência. A experiência é, assim, eu até mostro isso em alguns materiais que eu apresento, a jornada de compra, de venda de um imóvel no Brasil é 10 vezes mais longa do que nos Estados Unidos. E passa por boa parte do que o Thales falou, passa por precificação, que também somos nós, são vocês no mercado imobiliário que tem que ajudar nessa precificação, mas a experiência como um todo dá para ser mais eficiente e a gente está tentando aqui, trabalhando para ajudar nisso também. E falando, né, pegando esse gancho de especialista, né, que tu falou que nós somos especialistas no mercado imobiliário, queria ouvir tua opinião como especialista na área de fiança, né, e de fiança locatícia e das fianças pagas, e no uso de dados que vocês da Loft têm para ajustar o motor de crédito. Ou seja, se a gente tem um período de inadimplência mais alta, vocês devem certamente estar olhando para que o motor de crédito ele seja talvez um pouco mais rigoroso, ou olhe fontes diferentes de análise de crédito para aprovar ou não aprovar o cliente. Então, que tipo de dados vocês olham, né, para essa aprovação e como vocês ajustam usando esse histórico, vocês têm esses dados? E já gostaria que tu também desse uma pincelada, tá aí o lado da imobiliária, o que a imobiliária poderia fazer, o que ela deveria ter de papel, também para ajudar nisso, é simplesmente entregar para a fiança onerosa e não olhar, ou ela tem que fazer também algum tipo de análise para ajudar a evitar esse problema, porque inadimplência é ruim para todo mundo, não é só para a garantidora, é ruim para a imobiliária, tá todo mundo no mesmo barco, né? Dá uma ideia aí, Jorge. Então vamos lá, primeiro, inadimplência é uma oportunidade, né? E faz parte do nosso negócio, faz parte do negócio da imobiliária, mas, obviamente, você tem momentos mais críticos, né? E o momento de taxa de juros subindo é normal, é natural aumentar a inadimplência. Então, nesses momentos, é importante... E aí eu vou falar do motor. Primeiro, o nosso motor de crédito, a gente trabalha... A gente já está 9 anos nesse mercado, então já tem muito dado, né? Inclusive dados que a gente consegue acompanhar ao longo desse tempo, né? Em CPFs
que a gente aprovou ou que a gente reprovou, a gente consegue ir acompanhando as movimentações, se a gente acertou na aprovação, não acertou. Mas o mais importante, acho que essa experiência nos ajuda a isso, é a gente ser mais preditivo, né? Assim, de como que porque a gente vê que a gente errou em algum movimento que a gente fez no motor, porque o nosso motor, ele não é... A gente consulta vários birôs, né? E tem várias outras informações para a gente chegar à conclusão da aprovação ou não. E aí, e não só olhando para trás, né? É importante também a gente conseguir antecipar para que a gente, no final, coloque o melhor inquilino. A gente quer aprovar o máximo possível com o menor risco possível, porque esse risco não é só nosso, é para a imobiliária, né? A gente quer ter menos inadimplência. Então, a gente investe muito, Vicente, muito mesmo. E não só em estrutura, com pessoas, com tecnologia, mas também para consultar informações relevantes para que a gente tome a melhor decisão. E eu estou muito seguro de que a gente tem o melhor motor de crédito do Brasil, justamente por essa experiência toda que nos ajuda nas decisões. Tá? Com relação à imobiliária, eu aconselho, inclusive notícias recentes, né, que faz 2 meses seguidos que a gente vê em alguns relatórios acho que da Superlógica, que divulgou, uma piora de inadimplência, né, e piora de inadimplência de condomínio também. Então, eu acho que nesse momento, gente, inclusive a última matéria falava disso, que o cliente, o consumidor, o locatário, ele está escolhendo as contas para pagar. Então, eu acho que é um alerta para as imobiliárias se envolverem bastante nessa área de cobrança, porque é importante, né? Então, o cara já ficou devendo, acho que vale revisar a régua de comunicação e vale revisar a tua área de cobrança, porque é óbvio que eu não estou puxando a sardinha para garantia, né, de que é importante que vocês se preocupem com a inadimplência também, mas é óbvio que isso é importante para o negócio, né, não só para a saúde da garantia, mas para a saúde do ecossistema todo. Então a inadimplência é ruim para todo mundo, né? E para a gente, obviamente, para a gente continuar entregando os melhores produtos, a gente tem que sempre estar cuidando com isso. Tá? Então, acho que fica de dica para as imobiliárias, momentos como esse, que a gente tem sentido uma piora de mercado, a gente tem lido muita coisa sobre isso, né? No internamente, assim, nossa inadimplência, ela aumenta porque o nosso volume aumenta, então, obviamente, ela vem aumentando, mas ela está mais estável percentualmente. Tá? Então, acho que a gente vem acertando bem nas aprovações de crédito que a gente vem fazendo e vem tomando as ações para tentar mitigar, obviamente, a inadimplência, né? Porque a gente consegue, muita gente consegue recuperar antes do próprio pagamento. Então, a gente tem uma área que trabalha lá, mas tem também a área de cobrança atuando. E aí, eu acho que várias imobiliárias intensificarem para se envolver bastante com isso também, tá? Legal. E Thales, a gente, olhando para o financiamento imobiliário, ele está muito ligado ao movimento da economia, né? As fontes de recursos dos bancos para esses fins. Quais são os dados e indicadores econômicos que vocês acompanham sistematicamente, tá? Assim, a todo momento? E como é que é a relação de vocês com os bancos? Vocês têm relação próxima com cada instituição? Como é que isso funciona? Boa. Ótima pergunta. Eu acho que, primeiro, respondendo essa parte de indicadores, tem 2 principais indicadores que a gente sempre está mais preocupado quando a gente está projetando o cenário, projetando os próximos anos. O primeiro é Selic, taxa básica de juros. Isso já reflete bastante na demanda, na oferta de crédito. E o segundo, que é como que está a poupança, que também é o outro ponto que faz o subsídio para esses momentos que a gente está, principalmente nesses momentos que a gente está com o crédito mais alto. Cada vez mais a poupança está diminuindo. Então, quando a gente fala sobre poupança, quão rápido ela está diminuindo. E quanto mais rápido ela diminuir, mais importante vai ser a taxa básica de juros. Então, o principal indicador no final do dia é esse. Obviamente, a gente também coloca alguns outros que influenciam, mas são menos impactantes, como renda média da população, taxa de desemprego. Então, isso também entra no nosso modelo. Mas o grande mandatário aqui é, de fato, essa taxa de juros. E o que a gente tem hoje, em termos desse cenário em que a gente tem, obviamente, poupança e o FGTS sendo parte crucial do funding nosso pro Brasil, ele, pelo bem e pelo mal, tende a acabar. Tá? Pelo mal que
provavelmente vai ficar um pouco mais caro, pelo bem que eu acho que isso vai destravar mais crescimento. Hoje a gente tem menos financiamento do que a gente deveria ter, dado o tamanho do Brasil. Então a gente tem 10% do PIB em financiamento, enfim, vocês já devem ter visto isso em vários lugares, esse valor é muito maior em outros países. E uma das razões por isso é que a gente está atrelado a esses modelos. Se esses modelos acabam o fundo, a gente não consegue emprestar mais. Então, esse é o principal. Eu acho que a gente vai viver uma mudança bem interessante, bem relevante no mercado de financiamento do Brasil, que é ir para a taxa de mercado. E taxa de mercado, para mim, é cada vez mais a gente ir para o IPCA+. E eu acho que isso vai fazer com que o mercado de financiamento imobiliário cresça muito. Tá? Então, depois a gente pode falar um pouco mais, essa discussão é um pouco maior, mas eu acho que isso vai ser a curto prazo ruim, a médio e longo prazo ótimo para o mercado nosso. E essas são as discussões que a gente tem com todos os bancos. Então, todo mês eu falo com todos os bancos sobre o cenário. Então, nós somos o maior originador de crédito imobiliário de todos os grandes bancos, tirando Caixa, mas Bradesco, Santander, Itaú, Inter. E a gente está sempre discutindo com eles sobre pontos de melhoria, né? Ainda tem muita coisa para melhorar sobre a operação. Então, por exemplo, todo mês eu faço um relatório que eu comparo todos os bancos e, obviamente, eu não falo quem é quem, mas eu mando para eles e eu só falo, você tá assim esse mês. E aí a gente vai trabalhando junto em como melhorar esse cenário. E também sobre outras possíveis melhorias para o mercado. Vou dar um exemplo. A gente está desenhando algumas POCs com os bancos para entender a viabilidade de vender os imóveis retomados via imobiliária. Porque uma vez que vai para leilão, obviamente acontece que em muitos desses leilões existe um desconto muito alto, e aí, obviamente, todo mundo sai perdendo. Então, cara, quão viável seria a gente conseguir vender isso via imobiliária, via rede nossa? Então, é um dos muitos exemplos que a gente discute com os bancos todos os meses. E, Gerson, falou de um novo produto da Loft. A gente sabe que no mercado tem um produto que é a calção, produto que é limitado, se limita a 3 meses de valor de aluguel. E aí veio um produto novo da Loft, né, que é o Garantia Invest. Uhum. Queria que tu aprofundasse um pouco mais o que ele traz, para quem que ele é, o quanto ele vai crescer, qual é a expectativa de vocês com o Garantia Invest para o mercado aí de locação. Deixa eu te falar, por que surgiu o Garantia Invest? Justamente no nosso propósito de trazer soluções cada vez melhores, mas trazer novidade também, inovações de soluções para ajudar na jornada de compra, venda e locação das imobiliárias. A gente viu que o calção, como você falou, ele tem o limitador de 3 aluguéis, que é muito baixo, vocês sabem disso, e ele representa 50% do mercado brasileiro. E lá na parte de baixo, você tinha o título de capitalização, que hoje é a menor garantia, né, com aproximadamente 5% do mercado, mas que é estável há anos, né, existe há muitos anos e não cresce. E não cresce, aí a gente foi entender esses dois, por que o título não cresce mais, por que o calção e no final a gente chegou à conclusão que a gente tinha que lançar um produto novo, né, que não adianta a gente trazer um título como ele era, ou algo dentro do calção. Então a gente fala que o Garantia Invest ele extrapola as limitações do título e do calção, né? E o público, Gustavo, ele é exatamente para os dois públicos, assim, é o público do calção e do título. Hoje, a gente está completando 1 ano, é óbvio que ele começa muito, né, embrionário, assim, começou muito pequeno, mas a gente vem crescendo todos os meses mais de 30%, assim, né? Os últimos meses cresceu assim. E o mix dele, né, de quem está fazendo, ele está 60-40, mais ou menos. 60% era um cliente que provavelmente iriam oferecer um título e os 40% é de calção. Então, tá se concretizando o que a gente imaginava, que ele pode pegar exatamente os dois públicos. Ou seja, é para ajudar a imobiliária que ainda não conseguiu, e aí eu estou falando assim, depoimentos de imobiliárias que eu conheço, né, que não conseguiu ainda tirar o calção da operação. Agora você tem uma opção, porque você não precisa limitar os 3. Então, o que é bacana, né? A gente fechou uma parceria com o Tesouro Nacional, com a B3, com a Bolsa de Valores e com a Warren, e criou um produto que ele traz muito mais rentabilidade, porque o cliente investe esse valor em título do Tesouro Nacional, que rende a Selic a gente falou bastante dela hoje aqui, rendendo 15% ao ano.
Então é um bom rendimento. Ele traz mais segurança para a imobiliária e para o proprietário. Por quê? Porque você não precisa limitar nos 3. Você pode usar o múltiplo que você quiser. A imobiliária que decide junto com o proprietário, 4, 5. Tem gente fazendo com 3, com 4, mas tem 12, 17, 20 vezes o valor do aluguel. Você consegue amarrar dentro da garantia tudo o que você quiser. Então, para aqueles imóveis decorados, imóvel que tem móvel solto, casa que tem pintura, jardim, o cara consegue colocar tudo ali dentro. Então, dá uma segurança de você poder colocar toda a cobertura dentro da garantia. A garantia vai rendendo, então ela vai aumentando. Então, todo ano vai aumentando o múltiplo, o valor que está na garantia. E esse valor, ele fica dentro de uma conta da Warren, que é o nosso parceiro que está fazendo a garantia com a gente. Ele tem acesso, o locatário tem acesso a essa conta, ele só não consegue movimentar nada. Porque tem um gravame, que é como se fosse um cadeado que segura esse dinheiro para a garantia. A imobiliária que libera esse valor, seja porque ela precisou acessar porque ficou inadimplente ou precisou fazer algum reparo, seja porque ele saiu, está tudo certo, ela libera o valor para liberar para ele. E o último plus, né? Então é mais rentabilidade, mais segurança e mais flexibilidade, justamente por tudo isso que eu falei. Então você consegue escolher o múltiplo, escolher o que cobrir, colocar dentro da garantia. Então está sendo super bacana. E aí, completando, o como encaixar é isso, é você identificar qual é o cliente, porque a melhor modalidade de garantia continua sendo a garantia paga. Assim. É a melhor, é a que traz mais segurança, é o maior, né? A garantia profissional é a melhor modalidade. Mas para aquele cliente que está resistente, que tem uma grana investida, que tem o dinheiro, é nesse que a imobiliária tem que oferecer o Garantia Invest. Está sendo um sucesso, está sendo super fácil, a contratação é super fácil e é uma modalidade muito boa para todo mundo no final, né? Maravilha. E é por essas e por outras que a gente escolheu e fez o convite para a Loft nos ajudar no nosso podcast, que é nosso patrocinador, né, esse tipo de produto que o mercado precisa. Então, agradecer, né, a Loft e a Laís, que são nossos patrocinadores também, que estão trazendo inovação para o nosso mercado. O nosso mercado é carente de inovação, está evoluindo, mas tem muita coisa que a gente pode evoluir e a gente precisa de parcerias como essa para conseguir chegar, né, desenvolver o nosso mercado que é tão importante. E Thales, a gente falou sobre o funding, né? Sobre a origem de crédito, né? A origem do recurso para emprestar o recurso para o financiamento imobiliário. E aí nós temos um outro dilema, além do recurso ser escasso, ele precisa ser dividido, né? E ele precisa ser dividido entre o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário o imóvel novo, né? Que está em construção, ou seja, precisa ter crédito para vender o imóvel em construção, e ele tem um apelo bastante importante porque ele influencia diretamente emprego e renda, então acaba tendo uma pressão bastante grande do mercado das incorporadoras, do próprio governo, para que exista um recurso interessante para aporte no mercado primário, né, porque tem toda essa influência, é um mercado também mais organizado entre incorporadoras, enfim, mas ele precisa ser dividido com o mercado secundário. O mercado secundário, que é o imóvel usado, eu tenho meu apartamento e eu preciso vender ele. E se esse recurso não existir para o mercado secundário, o mercado primário também trava. Porque se as pessoas compram um imóvel na planta e depois na hora de ocupar eles precisam financiar, mas eles precisam vender primeiro o seu imóvel, então o mercado não gira. Então tem um desafio bastante grande, né? Não é fácil de equilibrar, né? O recurso diminuindo, escasso, e ter essas diferentes fatores para se olhar. Então vamos lá, se fosse a pessoa que tomasse a decisão, né, essa decisão bem complexa aí de aonde que tem que ser alocado esse recurso escasso de financiamento, no mercado primário, no secundário, e o que são os fatores que levam o recurso mais para um lado do mercado primário ou do secundário. Queria que tu desse uma explanada nesse assunto aí. Boa. De fato, o que eu gostaria de estar discutindo aqui não é para onde destinar o pouco recurso que a gente tem, e sim achar um pouco mais de recurso para a gente destinar ao financiamento. Mas assim, a gente está vivendo nesse momento, esse ano passado, a gente está vivendo
os anos com o maior número de entregas de imóveis primários no mercado, tá? E sempre que a gente tem a competição entre para onde vai o fund, 80%, 70% das vezes quem ganha é o primário. Geralmente o primário ganha porque quando é um banco Itaú, Bradesco, Santander que está financiando a obra, ele tem um valor para receber, então para ele faz sentido fazer aquele financiamento, geralmente tem até uma condição um pouquinho melhor. E eles conseguem fazer uma condição um pouquinho melhor exatamente para diminuir esse risco desse empréstimo que foi feito lá atrás. Então, quando é um banco financiador e ele tem essa opção de onde destinar o crédito, ele vai buscar quase sempre esse primário. Além disso, a garantia tende a ser mais líquida. Porque um imóvel novo, geralmente tem uma liquidez maior do que o imóvel secundário. Então, mais um motivo pelo qual faz sentido o banco emprestar para o primário. Dito isso, a gente está no pior momento e eu acho que agora começa a melhorar um pouco mais esse cenário como um todo. Solução maior vai ser quando a gente deixar de depender do FGTS e da poupança para esse nosso mercado. Voltamos à mesma solução, né, para os diferentes problemas. É a falta de recurso e isso ter que dividir ele, né, num mercado tão grande como o mercado imobiliário brasileiro é um dilema, é um desafio. Né? Chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, passou correndo. Caramba, Já foi? Anotei alguns insights aqui para a gente trazer para nossos ouvintes aí. Quando a taxa de ocupação vem aumentando, a valorização não para de crescer, o percentual da população morando é 23% em locação, né? E vai crescer mais. Vai crescer. Então aí tem muitas oportunidades para imobiliárias que ainda não trabalham com locação ou têm uma operação muito pequena. Né? O Gerson comentou em as imobiliárias olharem para isso. Exato. Né? O Thales comentou que quando a demanda cai, vocês buscam novos parceiros, criam novos produtos, os bancos com menos dispostos a dar crédito, juntando tudo isso, aqui geram novas oportunidades para o mercado, para as imobiliárias, né? E depois dá para trazer a portabilidade, fechando. Então não deixar de oferecer produto, mostrar para o cliente que é possível, que eles não perdem a oportunidade naquele momento e depois podem fazer a portabilidade, né? No mercado imobiliário é importante diversificar os parceiros, como tu falou, das instituições bancárias. Às vezes uma está com um recurso, com uma estratégia, vocês precisam ter outra, né? Tá chegando a CEF, a Caixa e o Banco Inter para o portfólio de vocês. O especialista sempre fala mais alto nos momentos difíceis. Então, especialista imobiliário, especialista em financiamento, especialista em fiança. E olhando para a parte de inadimplência, o Gerson comentou sobre o motor de crédito, né, que vocês têm muitos dados, estão há 9 anos nisso, e você consegue ser mais preditivos, né, tem vários birôs que são consultados, e isso traz um grande diferencial para a Loft, que é a nossa parceira aí desde início, desde Crédito Pago, né? E é isso, tem outros vários insights aqui, mas também o pessoal precisa assistir, voltar a assistir, relembrar. Queria agradecer vocês mais uma vez, Gerson e Thales, por estar aí com a gente, trazendo ensinamento desse mercado de garantia e de financiamento. Valeu e obrigado para a Loft, para o Gerson, que nos deu esse apoio lá no início, foi quem nosso padrinho, né? Nosso padrinho, nos defendeu. Loft, sempre acreditando. Não, foi muito rápido na decisão também, tu conversou lá dentro e para nós é muito importante ter vocês e os outros patrocinadores junto, porque faz o projeto acontecer, né? E trazer pessoas importantes para a gente entrevistar, porque a marca de vocês ajuda nisso. Quem vê o patrocínio vê, pô, eu vou dar uma moral para essa turma aí, porque eles estão com parceiros bons, isso também é bem importante para nós. Queria fazer um agradecimento, né, à Loft, nossa parceira desde a primeira temporada. Siga lá, né, o @loft_br, tem muito conteúdo bacana, e também o Portas. Se informa sobre o Clube Loft, que é um programa de incentivo, de apoio do relacionamento da Loft com as imobiliárias. Eu posso dizer que desse assunto eu conheço, estou indo junto com a Loft, outros parceiros que chegaram na categoria Titânio para Houston agora em novembro de 2025. A gente vai fazer uma viagem bacana, todos
né? As imobiliárias chegaram nessa categoria, são empresas grandes, gigantes, muito maiores do que a minha, mas o que fez a minha empresa estar lá foi o relacionamento que a gente tem no CRM, na fiança, no financiamento, enfim. Acho que é bastante importante valorizar esse relacionamento aí e valorizar, agradecer o apoio. Quero também fazer o agradecimento à nossa parceira Laís, né? A empresa da Lastro, que traz inteligência artificial para o segmento imobiliário, traz muita solução para a sua imobiliária. Tem muita imobiliária que está mudando sua operação com o uso da inteligência artificial, utilizando a Laís. Obrigado pelo apoio. Quero também fazer um agradecimento especial ao Marco da Curoli, que tem o KSI, né? Acesse lá programaimobiliaria.com.br, também nosso parceiro desde a primeira temporada, e a nossa Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, a BMI, que é onde a gente aprende muitas das coisas que a gente implementa na nossa empresa, né? A BMI é um celeiro de excelentes empresas. Nosso laboratório. Aprendemos muito lá. Muito. Mas olha, brigadão mesmo pelo conteúdo, Thales e Gerson. Obrigado pelo convite. Obrigado a estar aqui com cara. vocês. E sucesso aí, continuem. Valeu. Que tá muito bacana, acho que estão entregando muito conteúdo legal para ajudar a melhorar, a desenvolver esse mercado aí. Show de bola. Valeu. Inscreva-se lá. Valorização Imobiliária no YouTube, pode acompanhar os episódios também no Spotify e no Instagram, siga @valorização imobiliária. Valeu, pessoal. Valeu, bravo.